Olá! Nessa aula a gente vai ver de forma prática como fazer o desligamento de um colaborador. Na aula passada a gente viu todo o embasamento legal acerca desse assunto, né? E agora a gente vai ver aqui de forma prática utilizando um sistema contábil, né, que vai nos auxiliar em todo esse processo, como você vai ver ao longo dessa aula. Tá? Então a empresa modelo ela está aqui selecionada para a gente fazer essa simulação. A competência selecionada aqui é setembro de 2021, que é quando o funcionário ele vai ser desligado, né? Aqui eu vou entrar no cadastro do funcionário rapidamente, só para mostrar duas informações. A gente vai fazer a simulação aqui no desligamento do funcionário teste. Ele foi admitido em 1 de janeiro de 2015 e tem uma renda de R$ 3.500. Tá? Então eu estou passando para informar esses dados porque eles serão utilizados aí para cálculo, né, da demissão, do aviso prévio e tudo mais. Tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente fazer o cadastramento do aviso prévio. Né? Lembrando que o funcionário ele tem que ser comunicado sobre o desligamento e o aviso prévio dá 30 dias para o funcionário se reorganizar, procurar outro emprego para recolocação no mercado e tudo mais. Tá? Então, para fazer o cadastramento do aviso prévio, a gente seleciona aqui Rolerite. A gente vai clicar aqui assim, em cima de aviso prévio. E aí ele abre aqui os tipos de aviso prévio disponíveis, né? O aviso prévio indenizado e o trabalhado, como a gente viu na aula passada. E a gente tem aqui outras hipóteses, como por exemplo o aviso de dispensa por justa causa, a solicitação de demissão e tudo mais. Então nesse exemplo aqui eu vou usar o aviso prévio indenizado. Tá? Lembrando que o aviso prévio indenizado, o empregador ele paga, né, todo o aviso prévio sem o funcionário precisar trabalhar. O funcionário ele não precisa ir até a empresa. Okay? Então eu vou jogar aqui a data do aviso prévio, vou jogar 1º de setembro de 2021. E aí quando você joga a data aqui, ele já preenche as informações aqui acerca do aviso prévio para fins de cálculo. Os anos trabalhados, os dias de acréscimo em função dos anos trabalhados, que vão compor aí o cálculo do aviso prévio. Ok? E aí feito isso, a gente vai clicar em gravar. Pronto, o aviso prévio foi gravado com sucesso. A gente vem aqui na aba de impressão / homologação e aqui você já faz o agendamento da homologação. Tá? A gente vai clicar aqui no impressão é normal, né? Modelo 1. A homologação nesse caso aqui, como a gente viu, a dispensa sem justa causa pode ser feito diretamente pelo empregador, né, na empresa. Então a gente vai selecionar aqui a empresa, vamos marcar o dia da homologação, lembrando que a homologação ela tem que ser feita até 10 dias após a data de demissão. Então vou marcar como exemplo aqui 10 de setembro. Aqui você preenche a data, a hora e o local, né? No local é a empresa e aí o sistema ele já puxa aqui do cadastro da empresa o endereço, tá? Vou clicar aqui em visualizar. Então a gente tem aqui, ó, o modelo de aviso prévio. Então ele vem trazendo aqui o nome, CNPJ da empresa, data em que está ocorrendo, né, o aviso prévio, o nome do funcionário, o número da carteira de trabalho, o número do PIS e a referência aqui que é referente ao aviso prévio indenizado. E aí tem aqui o modelo, né? Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, comunicamos que seu contrato de trabalho será rescindido em 1º de setembro de 2021. O aviso prévio será indenizado conforme disposto no artigo 487, parágrafo 1º da CLT. E aí vem trazendo aqui, ó, conforme a lei número 12.506 de 2011, anos trabalhados 6, a partir do 1º ano o funcionário faz jus a 3 dias de acréscimo, totalizando em 18 dias de acréscimo. Tá? Então essa informação aqui ela é importante porque vai fazer parte do cálculo do aviso prévio indenizado. Okay? E aí, por fim aqui, solicitamos seu comparecimento de posse da carteira de trabalho e previdência social, a empresa modelo, o endereço da empresa, o horário, o dia, para dar cumprimento das formalidades exigidas para a rescisão do contrato de trabalho. E aí já está agendado aqui a data que o funcionário tem que comparecer na empresa para fazer a homologação, ok?
uma observação importante, é bom você dar uma lida na convenção coletiva dessa categoria, né, para ver se a convenção coletiva ela contempla algum direito adicional, né, que não consta na CLT, algo adicional, algo excepcional para essa categoria desse trabalhador. Tá? Então é importante sempre dar quando você for fazer um processo de desligamento, você dá uma olhada na convenção coletiva, né, para garantir aí que o empregado está recebendo todos os benefícios aí previstos na CLT e na convenção coletiva da sua categoria, ok? Então vou fechar aqui. Ele já pergunta aqui, ó, para calcular a rescisão corretamente é preciso informar a causa da rescisão. Então eu não vou fazer isso agora. Ele já faz um cálculo prévio aqui do aviso prévio, tá? Eu vou fechar aqui por enquanto. Lembrando que a atualização na carteira, se o empregado ele tiver a carteira de trabalho digital, já é feita automaticamente pelo e-social. Caso contrário, aquela hipótese que eu mencionei na aula passada do empregador ou até o próprio empregado fizer questão da anotação na carteira, você clica aqui, ó, no recibo de entrega e devolução da carteira de trabalho, aí você bota aqui, ó, a data de recebimento. Vou botar aqui, por exemplo, nós estamos fazendo o desligamento 1º de setembro, vou botar aqui, ó, 1º de setembro, entrega dia 3 de setembro, tem 48 horas para poder fazer esse procedimento, ok? A gente já seleciona aqui o funcionário e você imprime o modelinho, já está aqui, ó, recebemos a carteira de trabalho, papapá, com os dados da carteira e recebi em devolução a minha carteira, então eu recibo de entrega e devolução, aí você recebe a carteira, faz as anotações, atualização e tudo mais e devolve para o funcionário, né, com o recibo de entrega, recebimento e entrega devidamente assinado em 2 vias, uma via fica com o funcionário, outra via com você, ok? Então feito isso, a gente vai lá agora, vamos tirar o extrato do FGTS, que é uma informação importante aí que vai fazer parte do cálculo, tá? E aí para tirar o extrato do FGTS, a gente vai jogar aqui no Google. Extrato FGTS. Aparece o link aqui com a Caixa Econômica. No extrato do FGTS, existe até o aplicativo, que o próprio funcionário pode estar baixando esse aplicativo e fazendo a consulta desse extrato, né, e para poder te passar, tá? Mas caso isso não aconteça, você também pode fazer aqui direto pelo site. Aqui tem o passo a passo, tá? Você vai acessar o endereço aqui que já está com o link aqui, vai informar o número do NIS ou CPF do funcionário, vai para fazer o cadastramento da senha, vai aceitar o regulamento, preencher todos os campos aqui que serão solicitados, vai criar a senha com até 8 dígitos e vai confirmar. Então vamos lá, vamos fazer esse procedimento aqui na prática para a gente ver como é que funciona. Então você joga o CPF aqui, ou o número do NIS, né, do funcionário, clica aqui, não é um robô, vou colocar aqui, ó, cadastrar / esqueci a senha. Aí você tem que aceitar, ó, os termos aqui, você tem que jogar as informações aqui que são solicitadas. Nome do funcionário, nome da mãe, data de nascimento e o RG. Marca que não é um robô, confirma. E aí você joga aqui o seu e-mail para receber a confirmação do cadastramento e criar a senha. Beleza, e-mail enviado com sucesso. Aí é só abrir a caixa de e-mail lá para clicar no link para fazer o procedimento final aí de criação da senha. Então vamos lá. Ó, então o e-mail está aqui, ó, e-mail caixa@caixa.gov.br, cadastrar senha. Estou cadastrando aqui no meu CPF, né? Mas naturalmente quando você for fazer o processo, você vai fazer isso no CPF do funcionário, tá? E aí, fazer o cadastramento da senha, a gente vai clicar aqui no link para continuar.
Então você tem que seguir aqui a recomendação. Você deve cadastrar uma nova senha contendo de 6 a 8 caracteres alfanuméricos, números e ou letras. Ok? Não sou um robô. Confirmar. Pronto, senha criada com sucesso. Agora eu vou fazer o acesso aqui. Depois de criar a senha, você joga o CPF e senha, ou o KNIS, né, o número do NIS e a senha, ou o e-mail. Acessar. Ele faz aqui algumas perguntas para poder validar se é você mesmo que está fazendo, aí se é o próprio, né, que está fazendo a criação da senha. E aí, se você não souber, né, o ideal na realidade é o funcionário fazer isso, né, mas você está fazendo para poder adiantar o processo, mas se você esbarrar com uma situação como essa, se você não souber, você vai ter que recorrer ao funcionário, tá? Bem, então aqui depois de fazer criar o login, fazer as configurações de acesso, você tem aqui o FGTS, PIS, seguro-desemprego, que você pode fazer a consulta por aqui, depois a gente vai ver isso. Então por hora aqui a gente vai tirar o extrato completo do FGTS. Tá? Então tem aqui o extrato, você vai clicar aqui na opção, vai vir até o final aqui, clicar na opção de imprimir. Aí você pode imprimir em papel ou salvar, né? Eu costumo salvar aqui em PDF, que é mais... que eu deixo esse processo arquivado de forma digital. Então clique em salvar. E aí você salva na pastinha aí ao fazer esse processo de demissão, você vai criar uma pasta lá dentro de departamento pessoal, pasta de desligamentos, né? Nome do funcionário, competência e tudo mais. E aí você vai salvando a documentação, ok? Vou salvar numa pasta qualquer aqui. Pronto, o status do FGTS está salvo. A gente vai voltar lá para o sistema da ProSys para dar seguimento aqui no procedimento. Bem, então agora que a gente já emitiu o aviso prévio, o funcionário assinou, tiramos o extrato do FGTS, a gente vai vir aqui novamente na opção Rollerite. E agora a gente vai entrar aqui em rescisão, mas antes de entrar em rescisão, quero mostrar só um detalhe rápido aqui. Vou entrar em férias. Só mostrar que esse funcionário, ele está com as férias em dia, tá? Que isso aí é uma informação importante dentro do cálculo aí da rescisão, tá? No caso aqui ele está com as férias em dia, então no cálculo da rescisão vai ser calculado apenas as férias proporcionais. Caso ele tivesse com com férias vencidas, isso iria entrar no cálculo da rescisão também, ok? Então deixa eu fechar aqui. Agora eu vou entrar aqui na rescisão. Aqui na rescisão, você vai selecionar o motivo da dispensa, né? Dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa, extinção da empresa, aposentadoria por idade, rescisão indireta, culpa recíproca. Então eu vou selecionar aqui a dispensa sem justa causa, que é o mais utilizado. Melhor dizendo, são as situações que mais comumente acontecem, tá? Então selecionei aqui a rescisão, a dispensa sem justa causa, já está aqui a data da demissão. Vou só pular o campo aqui e o sistema já vai começar a fazer os cálculos. Então o cálculo da demissão ele foi realizado aqui com sucesso. A gente tem a data do recibo de rescisão, que é até 10 dias após, no máximo até 10 dias após aí a data de demissão. O saldo do FGTS, a gente já pode também informar aqui para fins de recolhimento da multa de 40%, né, que a gente vai gerar lá na GRRF. Tá? Então a gente volta aqui rapidinho no extrato do FGTS que a gente
viu o passo a passo lá para tirar, a gente vai vir aqui, ó, valor para fins rescisórios, né? Você vai consultar esse valor aqui para informar lá no sistema, tá? O meu aqui está zerado, que é para fins só de simulação, né? Mas quando você pegar o funcionário real, o empregador ele vai vir pagando o FGTS do funcionário e naturalmente esse saldo aqui ele vai ser a soma das contribuições que o empregador pagou, e aí você vai consultar aqui essa informação no ato da rescisão, tá? Então a gente volta lá no sistema. Então fazendo um cálculo rápido aqui de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, são 5 anos, então são 60 meses. Mais 2020, que são 12 meses, então vamos para 72 meses. 2021, como ele está sendo mandado embora 1º de setembro, a gente coloca mais 8 meses aí no cálculo. Então são 80 meses. E 80 meses, você multiplica pelo salário, dá 280 mil. Aí sobre esses 280 mil, você aplica 8%, que é a alíquota do FGTS. Então, lembrando que isso aqui é só uma estimativa, tá? O valor, para você preencher aqui no sistema, você tem que consultar lá no extrato do FGTS, tá? Eu estou fazendo só uma estimativa rápida aqui para a gente ter um parâmetro. Então, 280 mil, a gente aplica a alíquota de 8%, dá 22.400, que vai ser aí o parâmetro para cálculo da multa do FGTS, ok? Então, já tem aqui os valores. Vamos clicar aqui em cálculo da rescisão. Então a gente já tem aqui, ó, o cálculo da rescisão. A gente vai entender todos esses valores aqui, tá? Por enquanto deixa eu só mostrar aqui o total, os totais, né? O total de proventos dá 13.488,61 e o total de desconto 2.126,26. E aí o valor líquido para ser acreditado para o funcionário nessa rescisão é de 11.362,35, ok? Lembrando que ele tem descontos, né? INSS, imposto de renda, a parcela proporcional do 13º salário, a antecipação, né, da primeira parcela do 13º salário, melhor dizendo. E aí a gente tem esses totais. E aqui a gente tem a média aqui dos valores. E aqui eu vou clicar em gravar para a gente poder gravar esse cálculo que foi realizado. Então quando você grava, ele já gera aqui todos os valores. Então, quando você grava, repare que já aparece aqui, ó, o evento 2299 do E-Social para fazer a transmissão, tá? Lembrando que você tem 10 dias para fazer essa transmissão a partir da data de demissão, ok? Então, voltando aqui na rescisão, agora você já tem condições de imprimir aqui o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Você tem todas essas opções de impressão aqui. Vamos ver todas elas. Então, primeiro aqui eu vou imprimir o termo de rescisão. Aqui, ó, tem o termo de rescisão do contrato de trabalho. Aí vem os dados do empregador, os dados do trabalhador, né, os dados do contrato, valor de remuneração, data de admissão, data do aviso prévio, data de afastamento, todas essas informações. E aqui vem o cálculo, né, a discriminação das verbas rescisórias dessa rescisão, tá? E aqui ele já vem junto aqui o termo para homologação da rescisão do contrato de trabalho. A homologação, na realidade, é você informar ao Ministério do Trabalho sobre essa rescisão que está ocorrendo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como fazer aí a homologação também. E aí esse termo de rescisão do contrato de trabalho aqui você vai imprimir em 4 vias que serão necessárias para a homologação inclusive, ok? Então esse aqui é o termo de rescisão do contrato de trabalho, daqui a pouco a gente vai voltar nele para entender aqui o cálculo aqui, os valores das rúbricas e tudo mais, tá? Aqui a gente também tem a possibilidade de impressão das médias, né, que serviram como base para o cálculo da rescisão. Então, todos os proventos aí que entraram na conta do funcionário, eles estão aqui discriminados, como o salário, né, comissão, a DSR sobre comissão, horas extras, reflexo da hora extra da DSR. Então, todas essas rúbricas aqui que fizeram parte aí da base de cálculo para esse cálculo da rescisão, estão aqui discriminadas e é importante você imprimir isso e deixar junto com
com o processo, né, para amparar aí todo o cálculo que foi realizado, ok? Então, vamos fechar. Então, na realidade, o resumo das médias é um resumo aqui do que foi apresentado aqui em imprimir médias, tá? Então, na verdade, é melhor você entrar nessa opção aqui que vem mais detalhado essa informação das médias, ok? Então, agora eu vou fechar aqui. Mostrar aqui na opção relatórios, demissão, a gente também pode fazer as impressões por aqui, tá? Do termo de rescisão do contrato de trabalho, aviso prévio, agendamento da homologação. Vamos clicar aqui no agendamento da homologação. Aí aqui você seleciona o modelo, né? O funcionário. E aqui você bota o local da homologação, data. E você gera aqui o termo da homologação para você passar por escrito para o funcionário, né? Então o funcionário ele tem que assinar para tomar ciência, você ter esse respaldo, aí, essa documentação arquivada para comprovar que o funcionário está ciente aí da data de homologação, tá? E aí você assina se imprime em duas vias, uma via fica com o funcionário, outra via com o empregador, ok? Aqui ainda na opção relatórios a gente tem seguro-desemprego, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A solicitação do extrato do FGTS, que aí não se faz necessário, que a gente já tirou. Pedido de demissão para quando o caso do empregado pedir demissão, o que também não é o caso. Então essas são as opções mais relevantes aqui, tem outros relatórios. Tá? Vou entrar aqui rapidamente só no termo de rescisão do contrato de trabalho. Você também pode estar imprimindo por aqui. Então aqui já está a empresa selecionada. Aqui você seleciona o responsável legal e o funcionário ele já está aqui. Se você tiver alguma ressalva, né, você pode estar preenchendo aqui e informações à Caixa Econômica, ok? Você tem que selecionar o funcionário aqui. Então, vamos visualizar. Então ele gera aqui o mesmo modelo que a gente viu lá na tela de impressão lá da rescisão. A gente também tem aqui a opção de imprimir as médias, carta de preposição. A preposição é quando você manda o sócio, né, ao invés de, vamos supor que o sócio não possa comparecer na homologação, o sócio ele estabelece um preposto para comparecer no lugar dele. Tá? Então essa cartinha é justamente tem essa finalidade de nomear aqui um preposto para representar aí o sócio nessas formalidades. Então aqui, ó, a carta de preposto, a empresa modelo devidamente inscrita no CNPJ tal, localizada no endereço, neste ato representado pelo sócio fulano de tal, nomeia como preposto portador, o senhor, né, nome da pessoa, portador da cédula de identidade número tal, para representá-lo junto a referente à homologação do funcionário tal. Entendeu? Então, e aqui a gente tem o formulário de seguro-desemprego que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Bem, então como você pode ver, o processo de demissão, por enquanto, está bem tranquilo. E agora a gente vai entender os cálculos que foram realizados pelo sistema. Tá? Então vamos abrir o termo de rescisão do contrato de trabalho e verificar ali rúbrica por rúbrica de rescisão para a gente poder entender os cálculos que foram realizados. Antes da gente abrir as rúbricas para fazer a conferência dos valores, deixa eu fazer uma observação rápida. Quando o funcionário ele tomar ciência lá do aviso prévio, é interessante você verificar a questão do atestado médico, né? Se o atestado periódico está dentro daquelas condições
em que dispensa, né, o funcionário de fazer o exame médico demissional, ou caso contrário, caso não o exame periódico já tenha mais tempo do que o previsto lá para dispensa, então é interessante você encaminhar o funcionário para realizar o exame demissional assim que ele assinar o termo de aviso prévio. Então é interessante, a gente tem aqui o modelinho para fazer esse encaminhamento, só para mostrar fazer essa observação e mostrar que na opção relatórios, a gente vem aqui em segurança e medicina do trabalho, a gente tem aqui, ó, encaminhamento para exame médico. Você clica aqui nessa opção, você faz aqui a seleção, seleciona aqui a empresa e o funcionário que está sendo desligado. E você faz aqui, você imprime o recibo de encaminhamento para o exame médico demissional, tá? Ressalto que esse exame, né, tem que ser direcionado para uma clínica especializada em medicina do trabalho e esse custo é arcado pelo empregador, tá bom? Observação importante. Então, voltando para a questão do cálculo das rúbricas, aqui quando eu abro o Rollerite, ele já aparece todas as rúbricas aqui, todo o cálculo da rescisão aqui. Então a gente vai fechar aqui, vamos lá no relatórios, demissão. Então a gente vai abrir aqui o termo de rescisão do contrato de trabalho. Vamos selecionar o funcionário e jogar aqui para baixo. Antes de abrir o termo, vamos ver uma informação importante aqui. Então o salário aqui com base nas médias, essa informação é importante, é de R$ 3.687,16, ok? Então a gente vai fechar aqui. Vamos agora imprimir aqui o termo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então vamos fazer os cálculos aqui, vamos verificar rúbrica por rúbrica. Então a gente tem aqui, ó, a primeira rúbrica aqui é o saldo de salário. Como ele foi demitido no dia 1º de novembro, o saldo aqui é de apenas um dia. Então a gente pega o salário bruto dele, o salário básico é de 3.500 e divide por 30. Então a gente vai chegar no valor aqui de R$ 116,67, que é o valor devido aqui, tá? Por um dia de trabalho. E aqui a gente tem o 13º proporcional, né, na parcela de 8/12, né, que ele trabalhou 8 meses, ele foi mandado embora no início de setembro. Então a gente vai, para esse cálculo aqui, a gente vai pegar a remuneração do mês anterior, que é o que é previsto em lei, como a gente viu na aula passada, tá? Então a remuneração anterior foi de R$ 3.784,46. E aí a gente vai dividir por 12 e multiplicar por 8. Que a gente chega no valor aqui, tem uma diferença bem pequena, mas o cálculo é esse, ok? Mesma coisa aqui, as férias proporcionais. As férias também é na proporção aqui de 8/12, né? Esses valores aqui de 13º e de férias proporcionais serão bem próximos, né? Pode haver uma diferença ou outra, né, pela quantidade de dias apurados nas férias proporcionais, mas esses valores serão bem próximos. E aí a gente tem aqui, ó, as férias proporcionais de R$ 2.592,29, tá? E aí a gente vem aqui para o lançamento 68.1, que é do terço constitucional sobre as férias. O terço constitucional, né, que é aquele direito previsto na Constituição de 1/3 do valor das férias. É só a gente pegar esse valor aqui das férias proporcionais e dividir por 3, que a gente vai chegar nesse valor aqui de R$ 864,10, ok? A gente tem aqui o aviso prévio indenizado, que é o valor do salário com base nas médias que a gente acabou de ver na tela anterior, né? Lembra que o valor do salário com as médias, né, de hora extra, comissões e tudo mais, dá o valor de R$ 3.687,16. Então o aviso prévio indenizado é com base nesse valor, ok? Agora pulando aqui, a gente vai para o aviso prévio indenizado, que é com base na Lei 12.506 de 2011. Então vamos ver rapidamente o que essa lei diz. Estou com ela aberta aqui. Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências. Então a gente tem o artigo 1º, o aviso prévio, que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho.
aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm 1 ano de serviço na empresa. Tá? Então a gente já tem lá o aviso prévio, né? Foi até o que está com valor com as médias lá de 3.687,16. E o que nos importa aqui é esse esse parágrafo único aqui. Ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Então, por 1 ano de trabalho, o funcionário ele recebe lá o salário de 1 mês, né? Acrescido das médias, que foi aquele valor de 3.687,16. Só que o funcionário ele foi admitido em janeiro de 2015. Então ele tem 6 anos e 9 meses de empresa. Então, para os 5 anos restantes, 5 anos e 9 meses, ele vai ter direito a 3 dias por cada ano de serviço. Né? Então, é justamente esse cálculo proporcional que está aqui. Tá? Que é o aviso prévio, o adicional aí por cada ano trabalhado além do primeiro ano de empresa que o funcionário tem. Tá? Então, está o valor aqui proporcional. E aqui a gente tem o 13º sobre o aviso prévio indenizado, né, e o 13º sobre o aviso prévio indenizado nos termos da Lei 12.506, que é referente a esse aqui. Tá? Que aí o valor aqui do 13º ele é integral, ele não é proporcional. A gente tem as férias sobre o aviso prévio indenizado e as férias sobre o aviso prévio indenizado no artigo da Lei 12.506, que foi esse adicional. Ok? Então a gente tem esses valores aqui que consolidam tudo que o funcionário tem para receber. E agora a gente vai aqui nos descontos. Tá? Desconto a gente tem aqui o INSS de 8,75. A gente tem aqui o INSS sobre o 13º. O imposto de renda sobre o salário e o imposto de renda sobre o 13º. Então a gente tem uma parcela aqui, primeira parcela do 13º salário. Isso aqui não é para compor a rescisão do funcionário, exceto se o empregador ele já tem antecipado a primeira parcela do 13º. A primeira parcela do 13º, como a gente viu lá na aula específica, ela pode ser paga de fevereiro até novembro daquele ano calendário. Tá? Então, provavelmente, a gente vai verificar isso aqui agora, mas provavelmente a primeira parcela do 13º já foi antecipada para esse funcionário e aí ela está sendo descontada aqui no ato da rescisão. Tá? Mas caso não tivesse sido antecipado a primeira parcela do 13º, esse valor não ia estar aparecendo aqui. Tá? Então eu vou fechar aqui para mostrar esse cálculo no contra-cheque que fica um pouco mais fácil, o cálculo dos descontos. E aí a gente já vai ver a questão do 13º. Então a gente tem aqui os descontos, INSS sobre 13º e tal. Então para você verificar esses descontos com precisão, né, como é que chegou nesses valores, basta você clicar aqui, base de INSS, base do FGTS, que tem o cálculo do FGTS do mês também, que vai compor a GRRF, e a base de cálculo do imposto de renda. Então a base do INSS, vamos clicar aqui no linkzinho. Então a gente tem uma alíquota de 7,5% sobre o salário, né? O salário de um dia lá, lembra que ele teve direito a um salário por um dia. Então a gente tem uma alíquota de imposto de renda sobre esse valor que dá o total de 8,75. Então a gente tem aqui o salário de um dia, que é aquele R$ 116,67, e aí incide o INSS sobre esse valor na alíquota de 7,5%, ok? Que é a primeira faixa aqui do desconto do INSS. E aí a gente tem também o INSS sobre o 13º. Então a gente tem aqui os valores, a base de cálculo que chegou, né, com base no 13º, e o INSS sobre a base de cálculo, dá o total de 257,80. Então para você chegar na origem dos descontos aqui, basta você clicar em cima de cada rúbrica aqui, para poder chegar nesse valor exato. Tá? Então vamos verificar aqui o imposto de renda.
imposto de renda, a gente tem lá ó, o salário de um dia, né, subtrai aí o INSS, e aí aplica a alíquota correspondente, e aí você tem o valor e aí você tem o valor do imposto de renda correspondente aqui de R$ 16,19, que está aqui, ok? Não fechei aqui, não era para fechar. Isso é sobre a folha normal, né, que é aquele salário de um dia. E aí a gente tem a incidência também sobre o 13º, que é essa outra aba aqui. Então a gente tem o total da remuneração lá de 13º, que é só você somar as rúbricas de 13º que você vai chegar nesse total aqui, de R$ 3.151,99. Subtrai o INSS descontado, e aí a gente chega nessa base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, aplica a alíquota de 15%, a parcela a deduzir, e aí você chega no imposto de renda a descontar, ok? R$ 79,33. Então o sistema ele te dá todas essas informações, tá? Então basta você clicar aqui nos links e fazer essa verificação. O desconto do imposto de renda sobre o 13º está aqui embaixo. E por fim aqui a gente tem o FGTS do mês aí, com base nessa rescisão que também vai fazer parte aí do cálculo para gerar na GRRF, que a gente vai ver em seguida, tá? Então a gente tem aqui ó, o salário de um dia, mais o aviso prévio indenizado, o aviso prévio indenizado conforme lei 12.506, e aí a gente tem aqui o 13º indenizado, o salário pago na rescisão, o 13º indenizado conforme a lei 12.506, e o descontando aqui a primeira parcela do 13º, tá? Isso a gente já vai ver também. Então vou fechar aqui, a base de cálculo do FGTS é de R$ 7.403,93, aplicando 8% dá um total de R$ 592,31 de FGTS a recolher no mês, ok? Então a gente tem aqui o cálculo da rescisão, a gente tem... agora a gente vai fechar aqui, vamos ver rapidamente se esse funcionário ele teve o 13º antecipado, a primeira parcela do 13º antecipado em algum momento. Bom, em setembro não foi. Vamos ver agosto. Aqui, ó. Então, em agosto, ele teve a primeira parcela do 13º antecipada. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, R$ 1.750, né, que é metade do 50% do salário, mais horas extras e reflexo na DSR. Então, a gente tem um total aqui, ó, R$ 1.764,19, que é exatamente o valor que está descontando lá a título de antecipação da primeira parcela do 13º, tá? Então, é bom você ficar sempre antenado nesses detalhes, né, que isso aí pode fazer a diferença no cálculo, tá? Bem, então, indo mais uma vez aqui no termo de rescisão. Vou visualizar aqui. Só reforçando, eu já falei, mas reforçando que esse termo você vai tirar em 4 vias. Aqui vem o cálculo da rescisão, o total bruto, os descontos e o total líquido que o funcionário tem a receber, R$ 11.362,35, tá? Então aqui tem todos os detalhes da rescisão, esse termo de rescisão, tira em 4 vias, termo de homologação, para fazer a homologação aqui você também tem que imprimir. Então, recapitulando o que a gente fez até agora, emitimos o aviso prévio, aproveitamos para direcionar, para verificar a questão do exame periódico, se está em dia ou não, para encaminhar o funcionário para fazer o exame demissional, se for o caso. Verificamos a convenção coletiva da categoria para ver se o funcionário ele tem algum direito adicional. Consultamos o extrato do FGTS, tiramos aqui o termo de rescisão do contrato de trabalho, né, imprimimos e tal, entendemos as rúbricas, os cálculos e tudo mais. E agora a gente vai gerar a GRRF, né, que é a Guia de Rescisão do FGTS. Tá? O funcionário, o que ele tem a receber? Ele vai receber esses 11 mil da rescisão, né, e ele tem lá no FGTS dele o valor pago até o momento pelo empregador e vai ser adicionado, né, nessa conta de FGTS do empregado, vai ser adicionado mais 40%, que a gente vai ver esse cálculo agora. Então ele tem lá o saldo do FGTS mais 40% que vai ser
pago pelo empregador no momento agora da rescisão, né, que é justamente essa guia que a gente vai tirar, que é a GRRF, né, que é um direito também previsto em lei, que é essa indenização que é 40% do valor do FGTS, como a gente viu lá na aula passada no embasamento legal. Então vamos ver como tirar aí fazer a GRRF. Bem, então o procedimento para tirar a guia de recolhimento rescisória do FGTS é um procedimento bem semelhante como a gente gerava, né, o FGTS no mês a mês. Tá? A gente vai gerar o arquivo por aqui, importar para o programa da Cefip, transmitir pelo Conectividade Social, né, pegar o recibo, importar para dentro do programa Cefip novamente e então tirar a guia de recolhimento rescisório. Tá? Então, para gerar o arquivo, a gente vem aqui na opção de integração, GRRF. Repare que aqui, né, como a empresa já está selecionada, o funcionário também, já traz aqui todo o cálculo da GRRF. Então vamos entender o cálculo aqui. Né? Lembra que a gente informou que o saldo do FGTS era de 22.400? Então, só que esse saldo aqui, ele ainda não está contemplado o crédito do mês. Tá? No mês da rescisão foram efetuados os recolhimentos do FGTS sobre o aviso prévio, 13º, todas aquelas indenizações, né? Então, esse montante também entra na base de cálculo dos 40%. Então, que totaliza aqui, ó, 22.992,32, que nada mais é do que os 22.400 mais o saldo do FGTS do mês. Tá? E aí, sobre esses 22.992,32 vai incidir os 40%, que dá esse total aqui de 9.196,93, mais o FGTS do mês que a gente está recolhendo, né, com base aí no aviso prévio, as indenizações e tudo mais, que dá esse total aqui de 592 e alguma coisa, que é 69,93 mais 522,39. Então deixa eu fechar aqui rapidinho, voltar aqui no contra-cheque. Então a gente tem aqui, ó, FGTS do mês, 592,31. Então, voltar aqui na integração. E aí, esse total aqui de 9.789,25, que é o total a recolher, nada mais é do que os 40% aqui sobre o saldo, né, do FGTS, mais o FGTS do mês, tá? Que dá esse total, que era os 592,31 somado a esses 9.196, que a gente acabou de ver lá no contra-cheque. Então, o total dessa rescisão aqui, da GRRF, que é a multa rescisória mais o FGTS do mês, R$ 9.789,25. E aí a gente vai fazer aqui a geração do arquivo. Para gerar o arquivo a gente vai escolher aqui só outro diretório, salvar aqui na minha área de trabalho. E depois de alterar o diretório, a gente clica aqui em gerar normal. Beleza, agora o sistema gerou aqui o arquivo certinho, está lá na área de trabalho. Aí a gente vai fechar esse programa. Existem algumas maneiras aí de você gerar a guia da GRRF. Você pode fazer lá pelo antigo programa da Cefip, você pode fazer direto lá pelo Conectividade Social, e tem um programa que foi disponibilizado recentemente pela Caixa Econômica. Então eu vou fazer através dele. Então só você jogar no Google aqui, GRRF Download. Aí você busque sempre lá no site oficial da Caixa Econômica, né? Porque tem outros sites aqui que divulgam aqui o programa para download, mas eu procuro sempre nos sites oficiais para não correr o risco aí de baixar um vírus, baixar alguma coisa que possa danificar o computador. Tá? Aqui no site da Caixa Econômica, vou jogar aqui GRRF. Então a gente tem aqui, ó, esse aqui, instalador GRRF ICP. Então eu vou clicar sobre ele. Vou fazer a instalação aqui rapidamente.
esse processo de recolhimento do FGTS e da guia rescisória, isso em breve vai estar dentro do E-Social, o que vai facilitar muito a nossa vida, né? Porque esse programa da GRRF, né, e o da Cefip, a gente tem que ficar atualizando índices e tudo mais. E aí, quando passar para dentro do E-Social, acredito que não tenha mais essa necessidade, né, o que facilita bastante a nossa vida, além do cálculo ser automático. Pronto, depois que ele conclui a instalação, ele dá essa telinha aqui, a gente clica em terminar. Bom, esse programa acho que ele não coloca aqui um ícone na área de trabalho, mas é só você vai lá nos programas, aqui, ó, adicionado recentemente, dá um clique aqui com o botão direito. Vou botar aqui, abrir local do arquivo. Clica aqui com o botão direito sobre ele. Bota aqui, enviar para área de trabalho. Ele cria um atalho aqui na área de trabalho, tá aqui. Duas observações importantes sobre a instalação desse programa. É que primeiro que ele demora a instalação mesmo, tá? Quando você botar o programa, o instalador para executar, ele demora um tempo considerável fazendo a instalação, tá? A outra observação é que dependendo da versão do teu Windows 10, pode ser que ocorra algum erro durante o processo de instalação. Se por acaso isso acontecer com você, você faz o seguinte. Foi até uma dica que eu peguei na internet. Quando baixar o instalador, você dá um clique com o botão direito sobre ele, clica em solucionar problemas de compatibilidade. E você clica em tentar configurações recomendadas. E aí você clica em testar o programa, que ele vai iniciar a instalação no modo de compatibilidade, tá? Esse método costuma dar certo, ok? Então segue como dica. Bem, depois do programa instalado, a gente vai abrir a GRRF eletrônica. Então a gente tem as opções aqui, ó, importar folha de pagamento, cadastrar responsável, restaurar o backup. Então, no caso aqui, a gente gerou o arquivo lá pelo sistema de folha de pagamento, vamos importar o arquivo. O arquivo está salvo aqui na área de trabalho, vou clicar sobre ele. Nesse caso aqui, como esse arquivo que eu estou gerando, né, empresa modelo, funcionário teste, que está faltando um monte de informações, estão com informações inconsistentes, né, naturalmente vai dar erro aqui, né? Vou gerar aqui o relatório de inconsistência. Então tá vendo, ele dá uma mensagem de erro aqui com o CNPJ da empresa inválido, enfim, vai ter um monte de informação inválida aqui porque essa empresa é uma empresa fictícia e com um monte de informações que não estão corretas, tá? Agora, para gerar a GRRF, né, estando as informações corretas, o processo é bem intuitivo. Você vai fazer a importação do arquivo, vai seguindo aqui o passo a passo do programa e aí vai ser gerada a guia de rescisão do contrato de trabalho, ok? Uma outra possibilidade é fazer o cálculo da rescisão lá pelo Conectividade Social. Vou mostrar aqui rapidamente também, só para a gente ter ciência, para você ter ciência dessa possibilidade. Então a gente vai lá no conectividadesocial.caixa.gov.br. Aqui no Conectividade Social, a gente vai vir aqui em Conectividade Social ICP. Aí você faz o login aí com o certificado digital do seu cliente. Bem, depois que você entra no Conectividade Social, nessa tela inicial aqui, você vem aqui, ó, selecione empregador. Você dá uma validada com o certificado digital, depois você vem aqui, selecione aqui o serviço desejado. Simular cálculo da GRRF / gerar GRRF. Você vai clicar aqui. E aqui você vai entrar com as informações aí do empregado. A base da conta, né, que é onde a empresa está localizada. O nome do trabalhador, o número do PIS, o código do estabelecimento e do empregado, carteira de trabalho. Clique em continuar. Aqui acho que ele não vai permitir porque... Nesse caso aqui, basta você preencher a base da conta e o NIT. Nem precisa das demais informações, tá? Aí você clica em continuar.
Então ele até proíbe quando você preenche outro nome. Tem que ser só a base da conta e o número do NIT ou do PIS. E aqui nessa tela é que ele faz a simulação. Você preenche essas informações aqui do empregador. Entra aqui com o valor recolhido não processado, competências em atraso, data de quitação, enfim, data do movimento, código de movimento. E aqui nessa tela você vai entrar com todas as informações aqui que a página está pedindo, que o sistema está pedindo, e aí você clica em calcular. Quando calcular, ele vai aparecer a simulação e aí te dá uma opção de você já gerar a guia, né, para fazer o recolhimento. Então por aqui é outro canal em que você pode estar gerando a GRRF também, ok? A título de conhecimento. Bem, então você vai passar a guia da GRRF para o seu cliente fazer o pagamento, né, para o empregador fazer o pagamento. Então é interessante que tão logo ele faça o pagamento, você dá uma acompanhada dentro de 2, 3 dias, você entra novamente lá no extrato do FGTS do funcionário, consulta para ver se já está constando o saldo atualizado lá com esse pagamento da verba rescisória, né, que o seu cliente acabou de fazer, e aí você imprime, né, guarda junto com o comprovante de pagamento, né, que o cliente vai fazer o pagamento. Naturalmente ele vai ter o comprovante, guarda, isso tem que ficar guardado, né, bem como o comprovante de transferência das verbas rescisórias, tá? Então são duas situações, né? Lembrando que aqui a gente fez o cálculo aqui das verbas rescisórias, no qual o empregador ele vai fazer o pagamento para o funcionário, seja através de depósito ou transferência bancária, e aí esse comprovante ele precisa ser guardado para estar anexado ao processo aqui de desligamento, tá? E a outra situação é a guia da GRRF, você vai mandar para o cliente pagar, o cliente vai fazer o pagamento, né, ele vai guardar o comprovante de pagamento, 2, 3 dias depois dele fazer o pagamento, você vai tirar o extrato lá do FGTS atualizado, né, vai conferir se o saldo já está atualizado com esse pagamento que o empregador fez, e aí ok, você está montando o dossiê, a gente já está quase finalizando. Bem, então depois de estar tudo pronto, né, o funcionário assinou o aviso prévio, tudo certo, tirou o extrato do FGTS, gerou o cálculo das verbas rescisórias, tirou o termo lá de rescisão do contrato de trabalho, o funcionário assinou, já marcou a homologação, tudo certinho, tudo assinado. Você agora vai liberar o e-social, tá? Então, para liberar o e-social, você vai vir aqui, ele já está até quando tem algum evento pendente, ele tem uma exclamaçãozinha em vermelho aqui, não sei se você está vendo, junto com o ícone aí do e-social. Então a gente clica nele. Aí no e-social ele vai mostrar aqui os eventos que estão pendentes de liberação, tá? Aqui esse e-social aqui dessa empresa modelo está meio bagunçado, mas ele aparece aqui os eventos que precisam ser liberados. Aqui primeiro é a tabela de rúbricas, né, com as rúbricas referente ao desligamento. Então tem várias rúbricas aqui que serão transmitidas, né, para o e-social e para que isso ocorra tem que fazer essa liberação. Tá? A gente tem um evento aqui, o 2205, 2206 e o 2299, que é o de desligamento. Então todos esses eventos aqui, esse evento 2205 é justamente a alteração dos dados cadastrais, são essas alterações que vão, após a liberação do e-social, elas vão ser atualizadas na carteira de trabalho digital do funcionário. Tá? Então esses eventos precisam ser liberados. Tem um evento aqui, esse evento S2300 aqui não é o caso, está aqui por pendências anteriores, não é o caso aqui agora dessa situação de desligamento que a gente está vendo. Tá? Então, recapitulando, os eventos são para liberar após a demissão, é a tabela de rúbricas, com os eventos aqui, com as rúbricas do desligamento. O evento S2205, que é a alteração dos dados cadastrais, em que a carteira de trabalho vai ser alterada, né, com essas informações, alteração do contrato de trabalho e o desligamento. Tá? E aí, para fazer a transmissão desses eventos, né, pegar aqui como aqui no evento tabela de rúbricas, são muitos eventos, você pode clicar com o botão direito aqui, marcar grupo, que ele marca todos os eventos aqui desse grupo. E aí, para fazer a transmissão e liberação, você vai gerar o XML.
Aí ele dá, depois do XML gerado com sucesso, você vai clicar em liberar, tá? E aí para isso, o certificado digital da empresa tem que estar configurado aqui dentro do sistema da ProSys, tá? Eu não vou fazer a liberação aqui, porque isso aqui é uma simulação, né? Não é um caso real. Então eu não vou fazer essa liberação. Aí é a mesma coisa com os outros eventos. Você vai marcar aqui o evento, vai gerar o XML e depois liberar. Tá? Vai fazer isso em todos os eventos. Que aí depois de você fazer essa liberação, o evento do e-social é transmitido. E aí você posteriormente pode estar até conferindo lá na base de dados do e-social. Ok? Depois de liberar o e-social, lembrando que todas as empresas, inclusive as do Simples Nacional, agora fazem um recolhimento do INSS pelo e-social, né, através do ECAC, na opção que a gente já vai ver. Então, a guia de rescisão do FGTS, né, a GRRF, já foi recolhida e agora a gente liberou o e-social e vamos gerar a guia, né, do INSS, que antes era recolhida através da GPS, agora é recolhida através do DARF previdenciário. E para isso a gente precisa, após a liberação, né, do e-social, a transmissão do evento, a gente vai lá no ECAC para ver como fazer o procedimento, né, de geração da guia previdenciária do INSS. Aqui no ECAC a gente vai na opção declarações e demonstrativos. E aqui a gente vai na DCTF, declaração de débitos e créditos tributários federais. Vamos vir aqui na opção de assinar e transmitir DCTF Web. E aí ele vem para essa tela, aqui você observa que tem a categoria, né, se é 13º, se é folha normal, se é uma rescisão. E aí ele está aqui, na hora que for transmitido, né, lá pelo liberar o e-social, a situação aqui vai ficar como em andamento. E aí você precisa fazer ou editar ou fazer a transmissão. E aí você seleciona aqui, né, e clica aqui em transmitir declaração. Você confirma aqui a transmissão, ele automaticamente baixa o assinador aqui, você clica em manter, depois que fizer o download você clica sobre o assinador, executa aqui o aplicativo em Java, pronto, aí depois do documento assinado, processo concluído, você consegue emitir a guia de pagamento. Você pode clicar aqui em visualizar. Em visualizar, você pode primeiro conferir aqui os valores e clicar aqui em emitir o DARF, que aí aparece, gerado o DARF previdenciário relativo ao INSS, ok? E aí a gente, para finalizar os encargos que tem que ser recolhidos, está faltando apenas o imposto de renda, né, que foi descontado aí do funcionário a título da sua renda. Então, para gerar a guia de imposto de renda é bem simples. A gente, no próprio sistema aqui da ProSys, a gente vem na opção guias. A gente vem aqui na opção DARF. E aí clica em funcionário aqui, seleciona o funcionário. Está sendo desligado. Vamos clicar aqui em visualizar. Aí aparece aqui o DARF para pagamento, né, repasse do empregador do imposto de renda que foi descontado do funcionário, ok? E aí você salva aqui em PDF e manda para o empregador fazer aí o pagamento. Então, recapitulando, o que o empregador tem que pagar? Primeiro a rescisão, né? A gente fez lá o cálculo da rescisão, entendemos as rúbricas. O empregador ele vai pagar aquela rescisão diretamente para o funcionário através de depósito ou transferência bancária. Depois da rescisão, tem a GRRF, que é a multa, né, rescisória aí do contrato de trabalho, que é 40% sobre o FGTS. A gente viu como gerar a GRRF, né, você tem que enviar também para o empregador fazer o pagamento. Depois vimos como fazer a geração do DARF previdenciário. A gente liberou o evento lá do e-social, o evento de desligamento. Fomos lá no ECAC, transmitimos a DCTF Web, gerou a guia previdenciária, a gente tirou a guia previdenciária para também enviar para o empregador. E por último, a gente viu aqui agora como gerar o DARF aí para repasse do imposto de renda que foi descontado do empregado, tá? Então, pagamentos, né,
os encargos, tudo finalizamos. Agora só falta 2 procedimentos, que é fazer a homologação e orientar o funcionário como dar entrada no seguro-desemprego. Só uma observação importante com relação à homologação, em que até o momento que eu estou gravando essa aula, a homologação ainda é um elemento obrigatório aí quando você está fazendo o desligamento de um funcionário. Mas é importante você acompanhar esse processo, porque com a evolução do e-social, eu imagino que a homologação em algum momento ela não seja mais necessária. Até porque, como eu falei anteriormente, a homologação nada mais é do que uma comunicação da empresa ao Ministério do Trabalho sobre o desligamento. E o Ministério do Trabalho ele também recebe informações da base de dados do e-social. Então, o e-social está acabando com várias obrigações em virtude dessa duplicidade de informações, né? E a homologação é uma situação que o Ministério do Trabalho recebe uma informação em duplicidade, porque vai receber através da homologação e recebe lá da base de dados do e-social. Então, acompanhe sempre o cronograma aí do e-social, as mudanças, que eu acredito que futuramente a homologação deixará de ser um item obrigatório no desligamento do funcionário, ok? Então, para fazer a homologação, a gente precisa acessar uma plataforma específica do Ministério do Trabalho. Vamos lá ver. Para fazer a homologação, a gente vai jogar um sisteminha que se chama Homolognet, que é um sistema do Ministério do Trabalho que promove essa homologação, né? Você entra com o certificado digital da empresa e faz esse processo de forma online. Então, isso aqui é a página do Homolognet. É bom você ter um pouquinho de paciência com esse site, porque todas as vezes que eu entrei nele é um site bastante lento, então você tem que ter um pouco de paciência aí quando você está fazendo esse processo, tá? Aqui você vai, como a gente vai entrar com certificado digital, eu vou clicar aqui em certificado digital, mas você pode estar fazendo o acesso também através com a senha de acesso. Bem, aqui na tela do certificado, a gente vai selecionar o certificado aqui da empresa. Vamos autenticar. Permitir. Bem, aqui quando você acessa pela primeira vez, você tem aqui acessar o termo de responsabilidade aqui. Seleciona a cidade, o estado e a cidade. Bem, então depois de você fazer o acesso e dar o aceite aí no termo de uso da plataforma, ele vem para essa tela, né? Você vem aqui em rescisão, nova rescisão, digitar rescisão. Bem, então aqui na rescisão, a primeira aba aqui é do empregador, né? Que vai vir com os dados aqui do empregador, CNPJ, vai jogar o KENAI aqui, o endereço da empresa, pelo CEP aqui ele já puxa o endereço, só complementar. Contribuição sindical, você vai informar aqui se há recolhimento, entidade sindical ou conta especial empregado salário optante simples nacional. Aí vai jogar o CNPJ da entidade sindical, patronal e o código, ok? Que tomador de obra só quando for o caso. E aí depois a gente vai pular para a aba empregado. Aqui na identificação aqui na aba empregado, você vai preencher aqui os dados na identificação do empregado, CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, o PIS, endereço, os dados da carteira de trabalho, a função, né, e a contribuição sindical laboral. Tela bastante intuitiva. Depois de preencher aqui os dados do empregado, a gente vai vir aqui para contrato. Aqui nos dados do contrato, você vai tirar lá do cadastro lá do funcionário e vai preencher as informações aqui, né? Vai consultar lá no sistema, data de admissão, jornada de trabalho, data de afastamento, categoria do trabalhador, causa do afastamento, enfim, vai preencher essas informações aqui. Outros dados de contrato aqui, como por exemplo o valor de pensão alimentícia, se for o caso, né? No nosso exemplo não é o caso. Dependente para o imposto de renda. Data prevista de término do contrato por prazo determinado, que também não é o caso. Você vai preencher aqui as situações que estão ocorrendo, né, no funcionário que você está desligando. Tá? Então, depois de preencher essas informações, a gente vai para a aba movimentação.
Aqui nessa aba de movimentação, você vai preencher apenas se tiver alguma movimentação do funcionário, como por exemplo, mudança de regime jurídico, transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa, enfim, aqui tem uma série de motivos. No caso de desligamento, você não preenche essa aba aqui, ok? A gente vai para as férias. Aqui nas férias você vai ver o início e o término, vai marcar se elas foram quitadas ou não, né? Normalmente são quitadas no ato da rescisão. Lembrando assim que essas informações aqui, né, você vai extrair do seu sistema contábil, né, da rescisão, da informação da rescisão do contrato de trabalho. Então aqui você vai só fazer esse preenchimento aí com base nas informações que você já tem no sistema, tá? Sendo redundante aí, mas é bom reforçar. E a gente depois vem aqui na aba de 13º salário. Aqui o sistema pede aqui a confirmação do pagamento do 13º salário. Depois a gente vem para a aba financeiro. Aqui em financeiro, se você vai informar aqui a formação do salário, se é fixo, fixo e variável. E aqui no tipo de salário fixo, você bota se é hora, mensal ou diário. Vou marcar mensal aqui. E por fim aqui a gente vai fazer a inclusão da rúbrica. Aí tem as opções aqui, salário fixo, multa, artigo 477... etapas no caso dos marítimos. Então a gente vai marcar aqui salário fixo. Depois a gente pula para a aba dados auxiliares. E aí ele faz duas perguntinhas aqui. A jornada de trabalho da semana do afastamento foi cumprida integralmente. Aí você marca aqui de acordo com a demissão. A jornada do sábado da semana do afastamento foi compensada durante a semana. Aí você vai respondendo essas perguntas. Forma de cálculo das médias das verbas salariais variáveis. E aí, preenchido isso, você vai para a última aba aqui de descontos. E para finalizar aqui na aba descontos, você vai informar aqui, vai incluir os descontos que foram realizados na rescisão e informar aqui a data de quitação das verbas rescisórias. Tá? Então, feito isso, você vai gravar aqui a homologação, né? E aqui no menu rescisão, você tem aqui a opção de imprimir, alterar, retificar e tudo mais. E aí, por fim, depois de você gravar e estando tudo certo, você faz a transmissão do arquivo. Tá? Então, com isso, a gente conclui aqui o HomologNet. Como você pode ver, são informações que são transmitidas também pelo e-social, né? Por isso que eu acredito que isso num futuro próximo aí seja totalmente substituído pelo e-social, mas por hora, como ainda é necessário fazer, né? Então eu estou apresentando aí de forma prática como fazer aí esse preenchimento e transmissão, né? Lembrando que você sempre vai ter como base aí as informações que você tira lá do sistema contábil. Então agora a gente vai voltar lá para o sistema para ver o último elemento aí do nosso processo de desligamento, que é o auxílio-desemprego. Bora lá. Bem, então voltando aqui para o sistema, lembrando que a gente viu na aula passada lá o que é o auxílio-desemprego, né, que nada mais é do que uma ajuda do governo para o empregado que acabou de perder o seu emprego, né, uma ajuda temporária, melhor dizendo, de acordo com aquela tabela que a gente viu lá na aula anterior, né, de acordo com a quantidade de meses que ele trabalhou na empresa, se é primeiro emprego, segundo emprego. Então, de acordo com essa tabelinha, né, o funcionário tem direito a esse benefício. E aqui no sistema, a gente tem aqui na opção relatórios, aqui, relatórios, demissão, seguro-desemprego. A gente já consegue imprimir o formulário aqui com os dados do empregado e do empregador. Então a gente seleciona aqui o modelo 2, seleciona o funcionário, informa que se recebeu o salário nos últimos 6 meses, no nosso caso sim, e aqui eu vou marcar também, imprimir o carimbo de assinatura no formulário. Clicar aqui em visualizar. Então o sistema ele já gera aqui o formulário com os dados aqui do empregado preenchido, né? Lembrando que esse funcionário teste aqui, diversas informações não estão cadastradas no sistema, como o nome daqui da mãe, endereço e tudo mais, mas quando for um funcionário real com todas as informações cadastradas no sistema, vai ser tudo preenchido aqui no formulário também. Repare que aqui também aparece aqui o carimbo da empresa que foi impresso aí pelo sistema. E aí você vai tirar esse formulário aqui também em 4 vias. Tá? Você vai entregar para o funcionário.
E aí só lembrando que o seguro-desemprego é um benefício que oferece um auxílio temporário aqui pro empregado que acabou de ficar desempregado, tá? Então a gente já viu isso na aula passada, eu vou passar aqui para como receber o seguro-desemprego. Então, para receber o auxílio-desemprego, primeiro ele tem que estar elegível aqui às condições, né? Lembrando que o funcionário ele tem que ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado quando do ato do requerimento do benefício, não possuir renda própria de qualquer natureza, não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada relativos à primeira solicitação, pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, enfim, aquelas condições que a gente viu na aula passada. E lembrando também que o funcionário ele não pode ter empresa, né, no nome dele, não pode ser sócio de empresa, seja uma empresa limitada, EIRELI, MEI, qualquer tipo jurídico. Se ele der entrada no auxílio-desemprego e ele fizer parte do quadro societário de alguma empresa, o auxílio também é recusado, ok? E aí, para solicitar o benefício, ele pode fazer direto pelo portal do cidadão, lá no gov.br, pode ser feito também pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, e presencialmente nas unidades das superintendências regionais do trabalho, após o agendamento de atendimento pela Central 158, tá? Então existem essas três formas aqui. Eu não tenho nenhum desligamento para fazer para poder entrar aqui nessas ferramentas para poder demonstrar, mas o processo é bastante intuitivo, tá? Então vou até a título de vamos fazer o acesso aqui ao gov.br. Vou jogar aqui seguro-desemprego na pesquisa. Aqui, ó, solicitar seguro-desemprego. Então você entra no gov.br, né, procura aqui solicitar o seguro-desemprego, inicia o procedimento. E eles vêm para essa tela, você clica aqui em seguro-desemprego, solicitar seguro-desemprego. Caso você não queira ter esse trabalho, você pode só imprimir a documentação, né, imprimir lá o formulário específico, dar na mão do funcionário, orientá-lo a fazer o agendamento lá pelo telefone indicado, e aí o funcionário leva lá a documentação, que é o formulário de seguro-desemprego, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho, carteira de trabalho, o exame demissional, e ele apresenta essa documentação lá no local do agendamento e dá a entrada no auxílio-desemprego, e posteriormente ele pode fazer o acompanhamento ou por aqui, né, ou lá pela Caixa Econômica, lá onde a gente tirou o extrato do FGTS, também tem uma opção lá de acompanhar o seguro-desemprego. E aí no ato que ele faz a solicitação do seguro-desemprego, ele pode indicar a sua conta bancária, seja ela na Caixa Econômica ou em outra instituição financeira, que aí o benefício entra direto na conta bancária do funcionário, ok? Então com isso a gente conclui essa aula. Essa aula foi um pouquinho demorada, mas espero que você entenda que eu fui bem detalhista em todos os elementos de uma demissão. Fazer a demissão na prática, talvez na primeira você demore um pouquinho, mas como você pode ver, não é um processo tão complicado assim. À medida que você for pegando prática, você vai fazendo isso cada vez mais rápido, e tenho certeza que da segunda em diante já vai tirar de letra. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido relevante, aí tenha agregado conhecimento para você. Um forte abraço e até a próxima.